Boa tarde, boa tarde, Lúcia, boa tarde, Rebeca. Boa tarde, tudo bem? E você? E joia? Ai, ai, estamos aqui, né, para apresentar. Me apresentar também? Vou. Gracinha. Ai, ai. Será que você que vai ser a primeira? Será que sou eu? Nem sei qual que é a ordem. Deixa eu ver. Ó, o Ah, não. meu tá É o como primeiro. seu. É mesmo, o seu é o primeiro. O meu é o último, é o terceiro. Ai, ai. E aí, você tá boa? Não tô te vendo. Menina. Ah, não, agora eu só tô na pesquisa, né? Acabaram as aulas. Aí eu tô focada, vou qualificar agora, final do mês. Ai, tá nervosa. Opa. Vou qualificar dia 25 agora de novembro. Quem que é Mas seu eu não orientador? vejo a hora. Oi? Seu orientador é quem? Meu professor Penedo. Dá tudo certo. Vai. Ah, Rebeca, tô cansada já desse doutorado. Não vejo a hora de acabar. Nossa. Eu comecei agora, eu não posso nem pensar nisso. É. Não, mas você ainda, pelo menos você deve ter eliminado muita coisa, né? Acabou a minha Do disciplina já. acabou a disciplina, você já está na pesquisa, né? Ano que vem. Deveria, né? Ano que vem. Ai, menina. Quem é seu orientador? É a professora Verônica. Ah, Verônica. Nossa, menina. Mas é bom. Bom que não tem aquele tanto de disciplina, né? Você conseguiu eliminar. Nossa, eu fiz praticamente só as obrigatórias, o resto Só as eliminou obrigações. tudo. Ah, beleza. O bom de emendar é isso, né? É, eu tive que fazer tudo de novo, porque eu terminei o mestrado em 2011. Aí eu Nossa. sumi, né? Desapareci da, Aí da decidiu voltar tendo que fazer universidade. tudo. É tudo, né? Muito tempo longe. Aí eu tive que fazer tudo de novo. Assim, praticamente eu repeti algumas, né? Mas ele mudou muita coisa no currículo também, né? Acabou que foram novas para mim, mas eu tive que fazer todos os créditos. Aí agora eu tô focada na pesquisa, né? Para terminar. E tem aqueles artigos também, né? Tem os créditos dos artigos para publicar nos periódicos e tudo mais, né? Pro ano que E vem. Né? você Ai. termina quando? Ano que vem? Não, não, se meu prazo mesmo é até março de 2027, né? Então, eu imagino que durante o próximo ano, lá para novembro, daqui a um ano mais ou menos no máximo, eu quero estar finalizando, se Deus quiser, jogando assim um ano para frente da qualificação, né? Mas assim, se caso der algum BO, eu tenho até março de 2027, que é o prazo máximo, né? Para Geralmente finalizar. o pessoal tá terminando antes, né? É, vamos ver. O duro é que eu fui inventar, porque apesar de ser da finanças, eu fui muito para a área quali, né? Vou fazer entrevista, sabe? Estudo de caso. Aí o meu, eu acho que eu vou enrolar um pouquinho por conta das entrevistas. Eu fui para essa linha quali também, né? Vou fazer as duas coisas. Vou fazer análise quantitativa e análise quali também com entrevistas. Aí enrola. Vai acabar bem rapidinho, você vai ver. Ai, tomara. Organizar aqui. Oi, boa tarde, vocês me Boa ouvem? tarde. Sim. Eu não sei se eu apertei aqui, porque eu não sou muito acostumada com o Zoom, eu não sei mexer direito Ah, nele. não tá. Eu tô te ouvindo e te vendo, tranquilo. Tá bem, então.
Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Ed. Quase boa noite, né? É, verdade. A gente tá boa tarde, boa noite. É, Prazer estar aqui com vocês. Vamos aguardar só mais 5 minutinhos, tá? A tá, não. gente- Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Olá, boa noite. Você é a Ívila? Sim, Não. sou a Ívila, sou a moderadora dessa sessão, que eu estava na apresentação de trabalho. Sim, Aí eu saí agora. tá certo. Você vai nos assessorar, né, Ívila? Eu sou Nata Lúcia. Vou sim, professora. Tá. Só... Aí, só mais 2 minutinhos, né? Mas acho que todas, pelo nome que eu estou vendo aqui, acho que todas já estão presentes, viu?
Ívila, você já quer começar? Para dar algumas orientações ou eu mesma faço isso? Pode começar, professora. É só lembrar a cada participante que a apresentação ela tem até 15 minutos, tá? Seguido de 10 minutos para discussão. Então, eu peço que todos fiquem atentos em relação ao tempo para que a gente possa garantir um bom andamento da sessão e o espaço de diálogo para todos ao final de cada apresentação, tá? Desejo a todos uma excelente apresentação. Ok, então, mais uma vez, muito obrigada, pessoal, pela presença, pela participação de vocês, né, nesse seminário de administração. Eu sou Nata Lúcia Matos Araújo e estarei moderando esta mesa. E como a Ívila já falou, né, vocês têm 15 minutos para apresentação do trabalho, e aí mais 15 ou 10 a 15 minutos a gente vai estar discutindo, que a gente pode ficar aqui até as 19h30, tá? Que é o horário combinado, certinho? Acho que todas já estão aqui, a gente já pode, então, iniciar. Então, são 3 trabalhos que teremos aqui nessa sessão. E o primeiro, então, é o trabalho da professora doutora Cíntia Rodrigues de Oliveira e de Rebeca Santos, né? Eu vi que a Rebeca está aí. Você que vai apresentar, não é, Rebeca? Isso mesmo. Isso. Tá bom, querida. Então, ela vai apresentar o trabalho tem como título A Saúde Pública em Debate, análise das experiências em uma rede social online sobre o pronto atendimento das unidades de atendimento integrado de Uberlândia. Se quiser, pode começar, querida. Aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Rebeca, eu sou mestre da Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise das Experiências em uma Rede Social Online sobre o Pronto Atendimento das UAIs de Uberlândia. Esse trabalho foi realizado junto com a professora doutora Cíntia e eu vou representar a professora também que não pôde participar. Passou para vocês? Sim. Então, para começar, eu trouxe uma breve contextualização aqui do meu tema, né? Para entendermos um pouco sobre o cenário da saúde pública no Brasil. Então, a saúde pública ela vem reunindo aí ações do Estado, né, voltada para a promoção do bem-estar coletivo. E no mundo, né, quem orienta essas diretrizes é a Organização Mundial da Saúde, que apoia aí os países nessas criações de políticas estratégicas e prevenção também da qualidade de vida. Aqui no Brasil, né, nós temos o Sistema Único da Saúde, o SUS, né, criado lá em 88, que é um marco histórico aí para garantir esse acesso universal e gratuito também à saúde. Então, ele foi pensado, né, para atender a todos os cidadãos, né, sem distinção, e é reconhecido também como um dos maiores aí sistemas públicos da saúde. Mas apesar desses grandes avanços, né, o sistema ainda enfrenta alguns desafios, como falta de recursos, carência de profissionais, desigualdades no atendimento e problemas de gestão, que também é o foco desse trabalho. Então, essas dificuldades ficam ainda mais evidenciadas, né, nas grandes cidades, onde há uma demanda muito alta e às vezes as estruturas elas não correspondem também com a quantidade, né, da população e a necessidade. E juntando tudo isso, né, nos últimos anos, com o crescimento também das tecnologias digitais, as redes sociais passaram aí a ter um papel central nesse debate. Então, elas se tornaram um espaço onde que as pessoas conseguem compartilhar suas experiências, denúncias, cobram respostas, e essas manifestações online é algo que muitas das vezes não aparece nos relatórios oficiais, né, que é a percepção real da população. Então, diante, né, desse cenário, a partir desse contexto, o objetivo do artigo foi justamente analisar quais que eram esses padrões discursivos predominantes nas experiências da população em uma rede social online sobre o atendimento dos prontos atendimentos das UAIs, que é as unidades de atendimento integrado aqui da cidade de Uberlândia. De uma forma bem rápida, só para contextualizar aqui o meu referencial teórico de uma forma bem resumida que eu trouxe para vocês.
Então, eu venho falando um pouquinho sobre a saúde pública no Brasil, né, sobre o como ela ganhou destaque também, sobre a criação do SUS. A gente também, né, aborda sobre um pouco sobre o ciclo, né, das políticas públicas, com base teórica, né, onde que elas vêm sendo formuladas aí pelas partes da avaliação, monitoramento, resposta, né, onde que foi analisado que ocorre a maior falha, né, principalmente no monitoramento e na resposta. E também a gente aborda um pouquinho sobre o papel das redes sociais, que hoje aí são espaços, né, de participação e denúncia, onde a população compartilha suas experiências e também pressiona, né, a gestão por melhorias. Em relação ao método de pesquisa, né, o nosso trabalho ele teve uma abordagem qualitativa, né, foi uma abordagem também com método documental, com foco em análise, né, desses discursos publicados sobre as UAS de Uberlândia. Então, nosso recorte temporal foi ali de março de 2023 a maio de 2025, justamente ali começando as coletas com o período de pós-pandemia, né, quando ainda havia, né, dentro dos sistemas públicos um reflexo, né, da crise sanitária. Então, a coleta de dados foi feita na rede social do Instagram, né, por ser uma rede social muito usada pela população e também com grande alcance local, onde que, né, as pessoas compartilham aí suas experiências e as opiniões sobre os serviços públicos. A princípio, né, foram analisadas 3 páginas daqui da cidade de Uberlândia, que foi a Prefeitura de Uberlândia, o perfil do Uberlândia Urgente e também o perfil do SOS Uberlândia. Desses 3, a página SOS Uberlândia teve o nosso foco, acabou sendo a principal fonte de pesquisa, porque era a que mais concentrava relatos, denúncias e também comentários sobre os atendimentos das unidades de saúde. Então, a análise de dados foi feita aí por meio da análise temática, né? A gente utilizou o apoio do software Atlas TI, que ajudou a gente a identificar os núcleos de sentido, os temas centrais presentes, né? Tanto nas postagens, como também nos comentários. E aí, com isso, a gente conseguiu compreender quais esses sentimentos que apareciam com mais frequência e também poder fazer toda a nossa análise. Eu só coloquei aqui que no total, né, foi visto mais de 4.030 postagens, a página da página selecionada, e aí dessas 4.030 foram selecionadas apenas 73. E essas eram porque tinham relação diretamente com o nosso tema, né? Porque dentro da postagem também tinha outros tipos de denúncias, propaganda, recados. Então a gente selecionou apenas aqueles que tinham relacionamento com o nosso tema direto. Então, agora falando um pouquinho sobre os nossos resultados, né? Após a coleta e toda a organização dos dados, foi realizada, então, essa análise das publicações, né, da página escolhida, utilizando aí a análise temática. Então, as postagens, elas foram lidas e a gente conseguiu codificar e agrupar elas, né, de forma que os significados foram aparecendo, os padrões discursivos foram aparecendo, e a gente conseguiu, então, pegar essas postagens e definir elas em 5 temas principais sobre as percepções da população quanto ao atendimento das UAS. Então, os temas identificados foram superlotação e demora, né, com queixas sobre filas e desorganização, falta de médicos, leitos e insumos, né, aqui é a falta de estruturas e profissionais também evidenciando essa carência. O outro tema foi sobre a negligência e o desamparo, expressos em diversos relatos, né, de sofrimento e erros no atendimento. O quarto tema foi sobre a ausência ou a inadequação das respostas, né, institucionais interpretadas aí pela população como um descaso, né, das autoridades. E, por fim, né, de uma forma isolada, foi encontrado também um tema relacionado aos elogios a profissionais comprometidos, visto como exceções positivas dentro da nossa análise. Então, esses achados aí vêm mostrando para a gente, né, como que as redes sociais elas funcionam como um espaço, né, de denúncia, desabafo e também da participação social diante das falhas percebidas nesse estudo. Então, falando um pouquinho sobre cada tema, só para mostrar para vocês como foi feita essa análise. Então, um dos temas mais recorrentes nas nossas publicações foi a superlotação e a demora no atendimento. Então, as pessoas relatavam, né, longas horas de espera, de filas, né, que se formavam diretamente nas UAS, o que gerava, né, um sentimento de
indignação e impotência, né, dessa população. Então, esses discursos vêm mostrando padrões que o problema não está apenas, né, ali numa questão momentânea, não é algo que ocorre de forma isolada, mas assim como um reflexo, né, talvez de uma falha estrutural na gestão pública da saúde, associando também a demora à falta de planejamento e desorganização do sistema. Então, eu trouxe, né, somente para demonstrar para vocês algumas falas, né, que nós conseguimos buscar sobre atendimentos demorados, sobre os equipamentos também, e também as indignações que nós fomos encontrando em todas as postagens. Já no segundo tema identificado, que falava um pouco mais sobre a estrutura, né, e a falta de estrutura dos profissionais da saúde, as postagens nos mostraram aí que a população, ela se sente de uma certa forma, né, abandonada diante da ausência tanto de médicos, das instalações e também da falta de equipamento básico. Então, esses relatos, né, vêm expressando aí um padrão de discurso demonstrando que tem um certo tipo de insatisfação e que revela aí uma ruptura, né, do que é o direito à saúde e passa a ser percebido para essa população como um privilégio, né, quando tem médico ou quando tem um equipamento. Já o nosso terceiro tema trata de narrativas de negligência e desamparo no atendimento. Então, muitos usuários relatam não terem sido acolhidos ou sequer escutado, né, dentro das UAIs, descrevendo atendimentos rápidos, superficiais, em alguns casos trágicos, né, com mortes atribuídas à falta de cuidado médico também. Então, essas falhas, né, e essas falas também, esses padrões de discurso mostra que o atendimento público, né, passa a ser visto algo como incerto e até inseguro, né, para essa população, enfraquecendo aí a confiança nessas instituições. E, além disso, também a ausência de mecanismos de escuta e resposta por parte, né, desses gestores reforça também o sentimento de abandono e de responsabilidade do Estado, né, frente a essas demandas da população. Também trouxe aí alguns exemplos para vocês de alguns relatos, né, que foram encontrados durante a nossa pesquisa. A gente também identificou, né, já falando o que a gente já estava encontrando nos outros temas, né, mas que a gente conseguiu criar uma categoria só para isso, só para esse tema, que foi a ausência ou inadequação das respostas, né, institucionais. Então, durante toda a análise, apenas uma resposta oficial foi encontrada, né, o que mostra aí um silenciamento quase total dessas autoridades diante das denúncias. E os comentários expressam frustrações, raiva, descrença, né, como frases, por exemplo, já fiz várias denúncias, nada foi resolvido. Então, esse silêncio reforça aí esse padrão que a gente encontrou de falta de comprometimento e diálogo, tanto do poder público como também da população. E, por fim, né, um tema que foi isolado, né, que foram encontrados algumas citações que reúnem elogios isolados ao serviço público. Então, apesar, né, de serem menos frequentes, vale destacar que essas postagens são importantes porque revelam que ainda existem esperança, né, na população por alguns profissionais comprometidos, éticos e humanos dentro do sistema. Então, esses relatos mostram que mesmo em um contexto, né, de tanta insatisfação, há experiências positivas que resgatam essa confiança da população com os atendimentos e reforçam também o valor do cuidado humanizado, essencial, né, que é a legitimidade do Sistema Único da Saúde. E como conclusão, então, aí do nosso trabalho, né, eu retomei aí o que a gente fez, essa análise, né, das postagens, os resultados apontam aí um padrão, né, de forte insatisfação da população com a gestão municipal da saúde, né, marcada tanto pela falta de retorno, as denúncias e pela ausência, né, desse diálogo entre o Estado e os cidadãos. Então, essa lacuna vem evidenciando aí falhas nas etapas de tanto de monitoramento e também de avaliação das políticas públicas, rompendo aí o princípio da escutativa e também previsto no ciclo da gestão. Então, apesar disso, né, o estudo mostra que sim, as redes sociais elas são espaços legítimos de participação social, onde que os cidadãos eles buscam essa visibilidade e também esse reconhecimento das suas demandas, e integrar esses canais, né, de mecanismo formais de escuta pode fortalecer, né, a transparência, o controle social e até esse maior vínculo, né, entre o Estado e também a população.
E, por fim, a pesquisa traz, né, o reforço, né, a importância de ouvir as vozes digitais, da população como forma de aproximar, essa gestão pública mais próxima e também mais, comprometida com o bem-estar coletivo. E somente agradecer também, né, ao CAPES e também ao programa, e agradecer também pela participação e também pela oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho para vocês. Obrigada, Rebeca, pela apresentação do seu trabalho, pela sua participação. É um trabalho muito, muito bom, né? E algo tão corriqueiro, né, no nosso dia a dia, e que a gente já está tão acostumada com as mídias, né, digitais, e trazer isso, então, é de suma importância, né, para a gente também debater um pouco sobre o que que repercute nessas mídias, né? Então, acho que o seu trabalho, ele contribui de certa forma, né, para que os gestores aprimorem os canais de comunicação com os cidadãos e também fornece informações, né, para tomada de decisões, implementação de medidas preventivas, né? E ali está realmente o que a população acho que sente, né? Então, é a voz do povo. Né? E assim, a gente vê que você aí, quer dizer, em Minas, Uberlândia e aqui em São Paulo, então, acho que em todo o Brasil a mesma coisa, né? Então, é mesmo que está ouvindo a população também daqui, nas mesmas queixas. Então, acho que não muda. Né? Assim, muda só o lugar, mas o perfil e as conversas são as mesmas, né? Infelizmente. Mas também o SUS traz muita coisa boa, e a gente sabe disso. Então, eu gostaria de abrir a participação aí das outras colegas, né? Quem quiser perguntar alguma coisa a respeito do trabalho aí da Rebeca, então fique à vontade para alguma pergunta. Ninguém quer perguntar nada para a Rebeca? Então já quer apresentar o seu, né? Então tá bom. Se não há nenhuma pergunta, então acho que a gente vai. Então você escapou das perguntas, Rebeca. Então, sua apresentação foi muito boa, muito clara, tá? Muito obrigada mais uma Obrigada, vez pela participação. eu que agradeço. Então, vamos agora, então, ao segundo, segundo trabalho, que tem como autoras a Renata Pazzi Ravanello, que ela está aí. A Renata está aí? Estou Ah, aqui. está, desculpa. Vou compartilhar, Sim. tá? E também da professora Uhum. doutora Kelmara Mendes Vieira, que também eu vejo que está presente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, 15 minutinhos. Vocês veem a apresentação, me veem? Sim, Sim, só só falta coloque no ampliar. modo apresentação, se você conseguir, querida. Deu certo agora? Não, ainda não está no modo apresentação. Mas Eu se não der, coloquei. tudo bem. Porque às vezes, não Eu sei. cliquei aqui, vamos ver se vai aparecer. Tá. Apareceu? Que demora um pouquinho, Ainda talvez, não. Ah, demora? Então tá. Vamos ver por conta se. da internet, eu acho. Mas se não conseguir, dá para a gente ver bem o slide. Vamos ver Renata, se para agora. de compartilhar e compartilha de novo para ver se resolve. Ah, foi? Ele não entrou agora, né? Não te ouço, prof. Pra gente ele nem saiu. Para mim ele tá aparecendo. Entrou agora? Renata, antes de você compartilhar, você coloca ele já em tela de apresentação, aí depois você compartilha. Tá. Então eu coloco aqui. E aí agora acho que vai dar certo. Desculpa, eu não tenho muita habilidade com o Zoom, gente.
Agora deu certo? Não, é que agora deu. Deu. Agora, que bom. Deu Então lá. certo. Eu não vejo vocês. Qualquer coisa vocês interrompam, por favor, tá? Tudo bem, fique em paz. Vamos. Então tá. Eu me chamo Renata, eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Qualidade dos Serviços Públicos de Saúde, um estudo no contexto brasileiro, desenvolvido por mim e pela professora doutora Kelmara Mendes Vieira. Então, inicialmente, é importante ser destacado que no âmbito dos serviços públicos de saúde, a avaliação da qualidade, ela é muito relevante, principalmente pelos desafios que são enfrentados na prestação desses serviços e também diante da necessidade de que a gestão seja desenvolvida no sentido de uma maior qualidade na prestação de serviços de saúde, né? Então, os serviços públicos de saúde, eles vão ser todas as ações e iniciativas da área que são promovidas, reguladas e financiadas pelo Estado, né? Porque o grande sistema aqui no Brasil, ele é o SUS, né? Ele é o agente principal, tanto de promoção, de proteção e recuperação da saúde. Ele é pautado em três princípios norteadores, que são a universalização, a equidade e a integralidade, né, do cuidado. Então, a área de saúde, como se percebe, ela é muito ampla, ela é muito complexa, ela carece de um financiamento, né? E também de uma gestão adequada dos parcos recursos recebidos. Então, a política pública de saúde, ela necessita de um monitoramento contínuo, dos serviços que são prestados, no sentido de serem buscadas melhorias na qualidade desses serviços. Então, a percepção da satisfação do usuário, do serviço, do cidadão, ela é muito importante, como um componente desse processo avaliativo, principalmente porque esse usuário, ele é o principal agente, ele é o receptor do serviço, ele é o utilizador desse serviço, né? Então, quando se busca uma gestão mais voltada para a qualidade, é muito importante se ter esse feedback, seja ele positivo ou seja ele negativo, porque isso vai contribuir para o planejamento estratégico, para um aprendizado organizacional, para um maior conhecimento do contexto da prestação dos serviços, né? E, consequentemente, na busca pela melhoria da prestação desses serviços de saúde. Então, o objetivo foi o quê? Identificar a percepção dos brasileiros a respeito da qualidade dos serviços públicos de saúde disponibilizados. O método, então, utilizado, o estudo ele é quantitativo, foi utilizada uma pesquisa survey, pautada na escala Public Serve. A escala Public Serve, ela é uma escala para avaliação da qualidade de serviços de uma forma geral. E no presente estudo, então, ela foi adaptada ao contexto dos serviços públicos de saúde. Ela é composta por dois blocos, o primeiro bloco com 50 questões e o segundo bloco de perfil com 7 questões, e também ela se perfaz de 7 dimensões, que são aspectos tangíveis, confiabilidade, relacionamento, valor público, transparência, igualdade e legalidade e satisfação. Então, com 95% de confiança, o que se buscava era uma amostra mínima de 1.067 entrevistados. Ao final da realização, então, do estudo, tivemos 1.229 instrumentos válidos que foram utilizados para as análises. As principais análises, então, realizadas foi a estatística descritiva e a análise fatorial confirmatória, tanto para validar cada um dos construtos que compõem a Public Serve, como também o modelo final. Ainda, a metodologia de avaliação da qualidade, seguindo a Public Serve, ela se pautou em médias. Então, quando a média está entre 1 e 1,99, ela é considerada muito baixa. Quando ela está de 2 a 2,99, ela é baixa. De 3 a 3,99, ela é alta. E acima de 3,99, ela vai ser considerada muito alta. Partindo então para os resultados, em termos de perfil, se teve uma predominância de entrevistados do sexo feminino, né? A idade média foi de 32 anos, sendo a mínima de 18 e a máxima de 71 anos. A escolaridade, tivemos 35,8% de entrevistados com ensino médio, 32,3% eram funcionários públicos, 31,8% possuíam renda entre 1 e 2 salários mínimos, né? E
Quanto à validação de cada um dos construtos, a análise fatorial confirmatória foi realizada para 7 dimensões. Aí, em um primeiro momento, o modelo ele não apresentou índices plenamente ajustados, né? Alguns resultados eles indicaram inadequações. Então, para melhoria desse modelo, em 5 dos 7 construtos foram estabelecidas correlações entre os erros e também removidas as variáveis que possuíam uma carga fatorial menor que 0,5. Tudo isso seguindo, né, as indicações da literatura para validação. Aí aqui a gente tem o quê? A tabela que se traz os índices, né, dos 7 construtos, com todos os índices que foram utilizados para validação, e aí se percebe, como mencionado, assim, que na dimensão aspectos tangíveis, confiabilidade, relacionamento e transparência, igualdade e legalidade, inicialmente os modelos não alcançaram os índices, aí foram realizados ajustes. Já na dimensão valor público e satisfação, inicialmente os índices já foram ajustados. Então não foi necessária nenhuma nova, desculpa, nenhum novo ajuste para adequação das dimensões. Com relação ao modelo final, então aqui a gente traz a questão da figura, né? Com cada uma das dimensões e as respectivas cargas fatoriais para cada uma das variáveis que foram consideradas na avaliação, e também os índices, sendo que inicialmente no modelo final eles já foram adequados, então não foi necessária a realização de nenhum ajuste para o melhoramento desse modelo. Agora também o que a gente traz? A gente traz a questão da média, né? Pautada o quê? Na metodologia da Public Serve. Então, o que se observa? De uma forma geral, a avaliação da qualidade dos serviços públicos, ela ficou com média de 3,46. Então, acima de 3, ela é considerada uma média alta. E as demais dimensões também ficaram, ao final, com uma média acima de 3. Mas o que é importante ser observado aqui? Os percentuais que vão compor essa média. Porque, embora se tenha uma média alta, é importante ser observado que, por exemplo, assim, na dimensão transparência e nos aspectos tangíveis, há um percentual considerável de avaliações consideradas baixas. Então, no momento de ser analisada essa percepção trazida pelo usuário, alguns itens, algumas variáveis, elas tiveram uma avaliação mais negativa. Então, isso tem que ser observado no sentido de que se tenha uma maior veracidade nas informações e também de análise quanto à realidade buscada, né? A informação dessa realidade, a informação mais aproximada da realidade da prestação de serviços públicos de saúde. Aqui também a gente traz uma figura referente à distribuição da frequência em cada uma das dimensões, né, que foram apresentadas. Partindo então para discussões, quando a gente traz a questão dos serviços de saúde pública, né, que têm uma universalidade, a avaliação da qualidade, ela vai se pautar nessa universalidade. Então, há uma complexidade envolvida, né, e um consenso de produção social. Então, visando o quê? Sempre o atendimento do interesse da população usuária. Então, quando se fala da dimensão, por exemplo, aspectos tangíveis, que vai trazer as questões relacionadas às estruturas físicas, né, dos locais que prestam os serviços de saúde, o que os usuários identificaram, né? Eles avaliaram esses aspectos tangíveis de uma forma mediana. E 2 pontos críticos que tiveram uma avaliação mais negativa foi a questão relacionada à modernidade das instalações e também a diferença observada das instalações entre diferentes órgãos públicos que prestam serviços de saúde. Na dimensão confiabilidade, que também foi avaliada de uma forma mediana, ela teve pontos positivos, principalmente com relação à questão da observância das prioridades legais, do atendimento da necessidade e de o serviço ser prestado de uma forma correta. O ponto crítico aqui na dimensão foi a questão do tempo de espera, né? Essa foi o principal ponto que teve avaliação negativa pelos usuários. Quanto ao relacionamento, então, esses usuários, eles perceberam que houve empatia, uma responsividade e uma segurança
no momento do recebimento dos serviços públicos de saúde, mas também de uma forma mediana, ou seja, ainda há necessidade de serem melhorados alguns pontos quanto ao relacionamento. Quando se fala, então, de valor público, o valor público ele vai tratar daquela capacidade que o órgão público tem de trazer os valores do serviço público no momento da prestação dos seus serviços, né? Então, ele foi a dimensão que teve uma maior avaliação pelos usuários. E quais foram os pontos que se destacaram? Principalmente pela necessidade da utilização dos recursos públicos para manutenção desses serviços de saúde, né? Esse reforço da importância de destinação dos recursos para a manutenção desses serviços e também da importância da prestação desses serviços de saúde para a sociedade como um todo. Na dimensão transparência, que trata das questões, né, de fornecimento de informações, disponibilização, tudo mais, o que foi observado pelos usuários? Uma parcial qualidade, principalmente quanto à gestão e divulgação das informações. E o principal ponto de avaliação negativa aqui foi com relação ao fornecimento de informações, que isso é o principal ponto que foi destacado que necessita de ser melhorado. Na dimensão igualdade e legalidade, então os usuários eles consideram que há uma igualdade de tratamento no momento da busca, né, por esses serviços e que também os critérios legais eles são observados. A satisfação, então os usuários eles se sentem satisfeitos de uma forma geral com os serviços de saúde, né? E com relação à qualidade percebida, ela acabou sendo classificada como alta, seguindo a metodologia proposta, né? Mas seguindo a lógica da tabela anteriormente apresentada, que traz os percentuais, então, há percentuais de avaliações baixas relativas à qualidade, que o que leva? Leva à identificação de pontos que necessitam ser melhorados na avaliação, né, realizada junto aos seus usuários, porque os serviços de saúde, eles foram considerados satisfatórios, mas ainda estão muito longe de serem ideais. Partindo então para as considerações finais, o que se percebe assim é que a sociedade ela já está demandando de uma forma mais crescente por uma maior eficiência na prestação de serviços públicos, né? E também por uma maior qualidade. E a realização de avaliações referentes à qualidade junto aos serviços públicos de saúde, ela é uma ferramenta muito relevante no sentido de se trazer um auxílio para os gestores, né? Tanto na compreensão dos pontos específicos que necessitam de melhoria e que também vão auxiliar no momento de uma tomada de decisão mais assertiva. E quando se trata de saúde pública, a satisfação do usuário, ela é multifacetada, né? Ela é de difícil mensuração. Há uma complexidade muito grande envolvida, né, quando se fala de serviço de saúde. Mas quando se realiza essas avaliações junto aos usuários, há uma aproximação do Estado com a sociedade. E isso vai facilitar tanto o processo de governança e de coprodução, como também vai levar a um aumento da confiança do usuário na prestação dos serviços públicos de saúde e, consequentemente, então vai ser gerada uma melhoria na qualidade desses serviços que vão ser entregues, né? Porque uma vez é captada essa necessidade, e aí é possibilitada uma gestão mais assertiva. E então eu trago algumas referências que foram utilizadas no trabalho, e eu agradeço, né? Assim eu encerro a apresentação, agradeço a oportunidade e fico à disposição para as perguntas. Ok, muito obrigada, Renata, e a professora Kelmara, pelo trabalho, né, por sua apresentação, acho que muito clara também, Renata. Parabéns pela apresentação, pelos slides, né? E eu gostaria de Obrigada. saber se os participantes aqui têm alguma questão para a Renata. Tem alguma pergunta? Renata, tu pode parar de apresentar? Estou Eu tentando. gostaria, professora, só de fazer um comentário. Sim. Acho que A agora parou a gente, apresentação. eu e a Renata, nós somos do programa de pós-graduação em gestão de organizações públicas aqui da Universidade Federal de Santa Maria.
E a gente tem trabalhado muito, já há uns 3 anos, com essa questão da avaliação da qualidade do serviço público. Gostaria só de justificar o uso da Public Serve. Ela é uma escala nova que nós mesmos desenvolvemos. Acho que aqui vocês devem ter conhecimento que a escala de avaliação da qualidade mais conhecida no mundo inteiro é a ServiQual. Depois teve uma adaptação para a ServiPef, né? Mas elas não são escalas boas para o serviço público, isso vários artigos já mostraram. Então, a gente fez um esforço bem grande para tentar avaliar o serviço público de uma maneira nova, que a Public Serve, e tentar incorporar coisas que realmente são importantes para o serviço público, como a questão do valor público, da transparência, da questão da legalidade e da igualdade, que são princípios fundamentais na prestação desse tipo de serviço, né? Até para a gente chegar à universalidade também do serviço, enquanto não houver questões de legalidade, de igualdade, a gente também não vai conseguir universalidade, né? Porque não vai conseguir atender a todos. Então, a gente fez um esforço muito grande para construir essa escala. A ideia é que a escala ela possa ser usada não só para serviços de saúde, mas para outros serviços, com algumas adaptações. Então, essa aplicação nos serviços de saúde foi uma das tentativas que a gente está fazendo para validar a escala em diferentes contextos e convidar o pessoal aí para conhecer um pouco mais o nosso instrumento e nos futuros artigos que forem desenvolver sobre avaliação da qualidade de serviço, lembrar que também existe a Public Serve, que é a escala de avaliação da qualidade de serviços públicos, né? Foi bem difícil para a gente conseguir publicar a escala, mas a gente conseguiu publicar no Bom Journal, porque os 3 avaliadores do periódico insistiam que a gente poderia construir uma escala, basicamente usar a ServiQual com alguma adaptação, então a gente teve que convencer que as dimensões da ServiQual não eram suficientes e que precisavam de novas. Então, tenho muito orgulho desse trabalho, a Renata me orientando. Foi muito esforço conjunto, principalmente dela. A aplicação, vocês sabem também que não é fácil, porque a pessoa que está no posto de saúde, ela não está bem, então muitos não querem responder, e a gente conseguiu mais de 1.000 questionários. Então, é um trabalho que nós nos orgulhamos. Muito obrigada, professora. E parabéns, né? Parabéns mesmo, então, pela escala. Acredito que é muito bem-vinda, né, para nós, para a gente avaliar mesmo a qualidade dos serviços de saúde, então, muito bom. E pela persistência, né, que a gente sabe o quanto é difícil, né, muitas vezes até, como mesmo você falou, né, convencer o parecerista, enfim, para, né, do seu trabalho, do seu esforço e provar que aquilo realmente é bom, né? E que vai trazer muitos benefícios. Bom, aí me surgiu aqui uma dúvida. Se vocês podem esclarecer. O questionário ele foi aplicado online ou presencial? Como que foi essa aplicação para vocês conseguirem esse número tão grande de participantes? Ele foi das duas formas. Ele teve aplicação presencial e também foi realizado de forma online. Certo. E o presencial, pelo que a professora explicou agora, então me parece que foi nas unidades básicas, em hospitais, como Isso, que foi isso? basicamente foi nas unidades básicas de saúde e nos pronto atendimentos municipais, que a gente tinha a questão do horário assim mais ampliado para a gente poder também buscar mais acesso aos usuários, né? Então, a gente eu ia depois do meu horário de trabalho, basicamente nos pronto atendimentos, porque daí tinha os horários de maior fluxo e aí eu conseguia um maior número de entrevistados nesses horários. Imagina o trabalho que deu, né? Não é fácil fazer pesquisa, mas depois que a gente vê o resultado é muito gratificante, né? Tá certo, então. Então, o que eu vejo assim do trabalho de vocês é que
que mesmo como você falou, né, Renata, que a sociedade ela demanda, né, por qualidade e eficiência dos serviços públicos, né? E eu acredito que a partir do momento que a sociedade vai amadurecendo para reconhecer os seus direitos, né, e saber que a gente paga muitos impostos, então quer ver também o retorno, acho que disso, né, de certa forma, com a qualidade desses serviços e também da sua eficiência. Muito obrigada pelo trabalho, pela apresentação de você. Eu acho que a Ana Paula quer fazer uma Sim. pergunta, professor. Só uma dúvida rápida, também eu tinha ficado com a dúvida de como foi aplicado o E questionário, sucesso e aí também, na escala, tá? tá escutando? Tá, Eu desculpa. queria... Isso. Vocês estão me escutando? Sim. Não, uma dúvida que eu fiquei foi do local que foi aplicado, assim, foi em algum local específico, foi uma região específica, uma cidade, ou foi diversos lugares do Brasil? Como que foi? Foi uma análise mais local ou regional? Ou nacional, desculpa. De forma online, a gente disponibilizou assim, de forma nacional, né, buscando atender o maior número de estados possíveis, né, atingir, na verdade, e assim, presencialmente ele se deu mais aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui no município de Santa Maria, também, e algumas outras cidades aqui dos arredores, que daí a gente tinha maior disponibilidade para fazer a aplicação do questionário de forma presencial. Eu não lembro agora o valor exato, mas acho que uns 65% da amostra é na região sul. Eu acho que a professora caiu. Ela não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu olhar aqui. Acho que travou para ela. Agora caiu. Acho que caiu, não tá aparecendo também aqui. Vamos aguardar ela voltar. Voltou. Oi, Oi. a Renata apareceu congelada para mim, mas depois tá aí, ouvindo, Ívila? Sim. Tô Tá ouvindo, sim. travando. Só tá travando. Isso a imagem não tá aparecendo. Ah, agora sim, voltou. Sim? Sim, Tá tra... tá Uau, travando. tá tudo bem aqui. Pronto, acho que voltou agora, né, gente? Estou vendo vocês. Oi? Agora Sim? tá ok. Tá ok, professor. Podemos... Sim? Ah, tá. Desculpa aí. Não sei por que caiu. Jesus, logo agora, né? Acontece. Vamos lá, então. A Ana Paula, você estava falando, você ficou satisfeita com a resposta da Renata? Ficou claro sobre os locais que Sim, você ficou estava claro. falando? Não, Você tá perguntou? ótimo. Sim, é que eu tinha perguntado a questão Tá regional, né, ótimo. dos questionários, mas já tá ok, entendi. Sim, Parabéns, Renata e professora Kelmara, sim. pelo trabalho. Ok. Então, vamos ao terceiro trabalho, que é com você mesma, Ana, tá? Então, agora o terceiro trabalho é a Ana Paula Silva Almeida. Ela é doutoranda, né, em administração. Ela vai estar apresentando trabalho sobre controle gerencial em hospitais universitários federais. O que dizem os seus relatórios gerenciais? Quando quiser começar, Ana, você já pode apresentar. Tudo certo, pessoal? Posso? Vocês estão visualizando? Estão me Sim. Sim, ouvindo pode bem? começar. Pronto. Então, o meu
o meu artigo, né, o título dele é Controle Gerencial em Hospitais Universitários Federais, o que dizem seus relatórios gerenciais. Eu escrevi esse artigo juntamente com o meu orientador, né, do doutorado, professor Antônio Sérgio Penedo, e eu sou aluna, né, do doutorado em administração na Universidade Federal de Uberlândia, né, na UF, e também trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu tenho contato ali com as questões da gestão hospitalar. E aí, esse trabalho surgiu desse envolvimento que eu tenho, né, nas questões hospitalares, e também o meu projeto de pesquisa de doutorado tem relação com a gestão hospitalar. Ai, pessoal, tá. Então, trazendo uma breve introdução sobre a questão das ferramentas, né, de controle gerencial, que elas influenciam o desempenho das empresas, fornecendo informações para tomada de decisão, de decisões estratégicas e operacionais. Então, eu trouxe essa questão do controle gerencial para os hospitais universitários federais, que são hospitais importantes na região onde eles atuam, né? Porque eles atuam na assistência de média e alta complexidade, então são importantes ali para a região. E também, além da área assistencial, eles são campos de práticas para diversas formações de profissionais da área da saúde. Tem a questão das pesquisas também, né? E esse atendimento que é 100% SUS, né? A gente está aí trazendo duas pesquisas anteriores sobre a questão da saúde pública, e o Hospital Universitário Federal, ele tem esse lugar importante na rede onde ele atua, né? Na rede de saúde. Esse trabalho, então, ele está relacionado aos ODSs, a ODS 3, né, que é Saúde e Bem-Estar, e a ODS 4, que é Educação de Qualidade, considerando que são hospitais escola, né, da Agenda 2030. Então, nesse contexto, qual que seria o objetivo, né, dessa pesquisa? É investigar informações contidas nos relatórios gerenciais dos hospitais universitários federais que evidencia instrumentos de controle gerencial, né? Então, eu analisei ali os relatórios e procurei o que tem ali de práticas gerenciais evidenciadas. A relevância desse estudo esses hospitais universitários federais, a maioria deles, né, são geridos pela rede IBSER. A IBSER é uma empresa pública que é responsável pela gestão de 45 hospitais universitários federais. E aí ela tem esse compromisso, né, de oferecer, ela foi criada com esse objetivo de oferecer modernização na gestão e fortalecimento do papel estratégico desses hospitais. Então, a rede ela é bem ampla e tem esse desafio aí. E a busca pela melhoria na gestão em hospitais universitários federais é de grande importância, né, pois quanto melhor essa gestão ali dos recursos que são limitados, melhor será o serviço prestado aos cidadãos. Então, é importante que o hospital gerencie ali seus gastos, né, seus investimentos, os recursos, e as ferramentas de controle gerencial elas vão auxiliar nisso. E os resultados dessa pesquisa proporcionarão informações importantes para os gestores, né, para trazer ali o que tem, o que falta de informação, né, o que pode melhorar, então, para os gestores desses hospitais, para o governo, para instituições de estudo e pesquisa que fazem esse tipo de pesquisa também. Outras pesquisas, né, pode contribuir também com outras pesquisas sobre a questão de governança pública, gestão da saúde. Só para contextualizar a questão da rede IBSER, né, como eu falei, essa empresa ela é uma empresa pública criada em 2011, e hoje ela é responsável pela gestão de 45 hospitais em todas as regiões do Brasil. Aqui tem um mapa de todos os hospitais, né? Então a gente vê que ela é presente praticamente em todas as regiões. Alguns lugares ela é mais presente. Por exemplo, aqui no Nordeste são 17 hospitais universitários federais geridos pela IBSER. No Sudeste são 11 hospitais. Ali no Centro-Oeste é um pouco menos, né? São 5 hospitais. No Sul, 6. E no Norte também 6, totalizando ali 45 hospitais que são geridos pela IBSER. Esse gerenciamento é o gerenciamento financeiro, recursos humanos, né? Todo o recurso do Ministério da Saúde, parte do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, a IBSER ela é responsável por gerir isso, né? Os procedimentos metodológicos nessa pesquisa, ela é uma pesquisa de estudo descritivo, né, de abordagem quali,
e utilizou-se de pesquisa documental de fontes secundárias para coleta de dados, que foram os relatórios. Foram analisados 37 relatórios gerenciais disponíveis nas websites, né? Então, são 45 hospitais, mas a gente conseguiu identificar 37 relatórios. Os outros que não estão disponíveis é porque a IBSER está gerindo muitos hospitais de um tempo para cá. Então, tem um hospital, por exemplo, no Rio de Janeiro, que ainda não iniciou a gestão recentemente, 2024, 2025, então eles ainda não organizaram essas informações, né? Mas, assim, de relatório disponível, nós encontramos 37 nos websites aí de todos os hospitais. E aí, de acordo com o referencial teórico, foram categorizadas 7 práticas gerenciais. Quais são essas práticas, né? Orçamento, gestão de custos, planejamento estratégico, análise de desempenho por meio de indicadores, relatórios segmentados, sistemas de informação gerencial e transparência e prestação de contas. Então, foram procuradas essas 7 práticas nesses relatórios. E aí foi feita uma análise regional, de acordo com, já vamos aqui para análise de dados, né? Foi feita uma análise regional dos relatórios gerenciais. A primeira análise aqui foi informações sobre orçamento. Então, quando nós pegamos todos esses 67 relatórios, né, e eles foram lidos na íntegra para identificar informações importantes sobre práticas gerenciais, nós encontramos, então, que na região centro-oeste, aqueles 6 hospitais lá da região centro-oeste, todos eles apresentaram informações nos seus relatórios sobre orçamento. Esses relatórios são do ano de 2022, foram o último ano que nós encontramos, né? Alguns tinham 23, outros não. Então, por isso que foi focado aí no ano de 2022, que todos eles tinham. Então, nós encontramos orçamento em 100% ali na região centro-oeste, na nordeste 81%, aí teve algumas regiões, né, como a norte, sul, norte 33% deles tinham, no sul a gente não encontrou essa informação no relatório que estava disponível, sudeste 63%. Aí depois nós fizemos um comparativo da rede, né? Então, de todos os hospitais da rede, 65 deles tinham informações sobre a questão orçamentária. Mesma coisa fizemos com a questão de gestão de custos. Gestão de custos, somente hospitais do Centro-Oeste, ali Nordeste, tiveram alguma informação, foram bem poucos, né? 40% na Centro-Oeste e 6% no Nordeste. Norte, Sudeste, Sul, então todos aqueles outros hospitais não tinham informações sobre gestão de custos em seus relatórios. Na rede, então, considerando rede, somente 8% daqueles relatórios tinham informações sobre gestão de custos, né? Essa é uma informação importante que não estava disponível nesses relatórios que estavam públicos ali. Em relação ao planejamento estratégico, foi a mesma, analisamos por região, né? Então, aqui, Centro-Oeste 40%, Sudeste 50% de informações sobre o planejamento estratégico. Sul não tinha essa informação também no relatório. E na rede EBSER como um todo, então, 51% dos hospitais tinham informações sobre planejamento estratégico na rede, nos seus relatórios gerenciais. Indicadores de desempenho, todos eles, de alguma forma, de alguma medida, tinham informações de indicadores de desempenho, mas o que foi percebido é que não era padronizado, então cada hospital escolheu alguns indicadores e colocou nesse relatório, mas a gente não identificou padronização, mas como tinha informação, consideramos 100%, né, porque tinha essa informação de indicadores. Relatório segmentado também foi bem, a maioria teve, né? O que é o relatório segmentado? É por setores, né? Por divisões, por gerências, para mostrar o que cada setor, que cada gerência está contribuindo ali de informação. Então, de forma geral, ali, né, 95% dos hospitais, eles têm esse formato aí de relatório segmentado por áreas do hospital, que facilita a informação também, né? Quando é segmentado. Em relação aos sistemas de informação, informar se tem algum sistema, quais são os sistemas que os hospitais utilizam, né?
alguns tinham essas informações mais completas, por exemplo, região centro-oeste, região sudeste, norte já não trouxe muitas informações, mas trouxe algum sistema, e de forma geral, na rede IBSER, então, 73% desses relatórios trazem informações sobre o seu sistema gerencial, sistema de informação gerencial. O último, né, que é a transparência e prestação de contas, também a gente considerou que todos tinham, porque todos esses hospitais que foram analisados tinham seu relatório gerencial disponibilizado no website. É claro que as informações não eram padronizadas, não eram completas, mas traziam algumas informações de transparência e prestação de contas, que é importante, né, que o cidadão tenha acesso a essas informações periodicamente ali dos gastos, né, do que está acontecendo ali naqueles hospitais. Então, assim, de forma geral, né, finalizando aí a análise de dados, a gente percebeu que a informação de orçamento, o que vinha descrito nessas informações? Detalhamento de receitas, de despesas, gasto patrimonial, infraestrutura. Essa informação orçamentária, 65% deles traziam. Então, é uma informação que é a mais recorrente, né? Refletindo, então, essa ênfase no controle financeiro e uso racional dos recursos públicos. Já a gestão de custo, a gente percebeu que tinha pouquíssimas informações sobre práticas de gestão de custos nos hospitais, né? Apenas 3 hospitais no Centro-Oeste e no Nordeste apresentaram informações. Então, ali, do total, foram apenas 8%, né? E o que isso quer dizer, né? O que a gente entende quando quando não acha informação de gestão de custo no hospital? Que é a fragilidade na adoção do sistema de custeio. Então, às vezes, não existe sistema de custeio ainda bem estruturado, ou aqueles gestores não utilizam informações, às vezes tem um sistema só para cumprir protocolo, mas aquilo ainda não é utilizado para tomada de decisão. Então, traz algumas informações ali. Ou simplesmente não tem essa informação no relatório. E também, se tem a gestão de custo, era importante que colocasse isso de forma transparente, né? Planejamento estratégico, essas informações sobre missão, visão, valores, né? Mapa estratégico, projetos de monitoramento, metas a serem... Encontramos 51%, né? E há um esforço, então, de alinhamento estratégico, embora sem padronizar, conseguimos identificar padronizações de informação nesses relatórios, como é uma rede, né, que gerencia esses hospitais, a gente espera que teria, né, uma padronização para poder fazer os comparativos, os acompanhamentos. Análise de desempenho por indicadores também, todos eles apresentaram algum indicador, porém sem formato uniforme, né, demonstra foco crescente na mensuração de resultados. Então, essa questão de análise por resultados está mais desenvolvido, mais maduro ali nesses hospitais. Ele já tem essa prática mais, me parece, né, de acordo com os relatórios, mais ali habitual, né, de fazer. Em relação aos relatórios segmentados também, os hospitais da rede, os hospitais universitários federais, eles têm essa organização por área, né? A gerência de ensino e pesquisa, que é a GEP, gerência de assistência à saúde, que é a GAS, gerência administrativa e a superintendência. Então, todos os relatórios apresentaram essa segmentação por áreas, né, por gerência, que facilita também a identificação, a entendimento daquelas práticas, né? Sistema de informação gerencial, todos eles, de alguma forma, referenciaram o sistema GHU, que é um sistema que todos os hospitais fazem, né? Um sistema de gestão ali de estoque, materiais, medicamentos, compras, né? Um sistema que é utilizado por todos os hospitais. Então, ali, a gente percebeu também que nessa parte tem mais informação das ferramentas digitais, né, indicando avanço da informatização e suporte à decisão. Transparência na prestação de contas também, considerando que esses relatórios estavam públicos, né, a gente identificou que existe ali um compromisso com a contabilidade pública, né, e com a divulgação dessas ações. Então, tinha os relatórios de 2022, alguns de 2023, mas a gente percebe que os hospitais têm a prática, né, de divulgar isso nas suas websites. Desafios, então, identificados, já indo para a consideração final, baixa padronização dos relatórios, a ausência de informação de custo, né, limitam o potencial do controle gerencial. A gente sabe, né, o quanto que é importante, principalmente na área hospitalar,
na gestão pública a gestão de custos, né? E parece que não tem muito bem essa informação ali delimitada, né? Destaca a necessidade de uniformizar as práticas e fortalecer o uso dessas práticas de controle gerencial. E sugestão para pesquisas futuras é fazer entrevistas e estudos de caso em alguns desses hospitais, né? Para a gente poder entender, porque o relatório foi a primeira visão, mas como que é isso no dia a dia? Será que eles utilizam essas práticas? Por que que às vezes tem a gestão de custos, mas não está no relatório? Então, assim, seria mais interessante para ter informações mais aprofundadas, né? Fazer um estudo de caso para identificar essas práticas de instrumento de controle gerencial nesses hospitais, né? Que é para permitir avançar na análise documental e compreender e compreensão dos mecanismos de uso e apropriação dessas práticas. Então, para as futuras pesquisas, ali seria interessante um estudo de caso para entender melhor como que funciona. Essas são as principais referências, né, que a gente utilizou na pesquisa. Agradeço pela atenção de todos vocês, aí fica à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Ana Paula, pela apresentação, muito boa também, muito clara, né? Parabéns pelo trabalho, e eu Obrigada. gostaria de saber aqui dos participantes se há alguma pergunta para a Ana. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu também. Vai, Renata. Tudo bem, vamos lá. Tá. Posso fazer primeiro ou o prof quer ir? Peraí, Pode aí ser trancou. você, Ana. Peraí. Trancou aqui para mim. Nós estamos te ouvindo e te vendo. Tá. Então eu vou. Posso fazer? Apenas mais uma curiosidade, assim, que quando vocês estavam desenvolvendo o trabalho, por exemplo, que foi a análise dos relatórios de gestão, se vocês chegaram a investigar junto às legislações, né, que a IBSER, seja lá uma instrução normativa, alguma coisa nesse sentido, se existia alguma coisa para que esses relatórios eles fossem padronizados, eu não digo totalmente, mas que essas informações fossem prestadas de alguma forma, com algum alinhamento, ou cada hospital da sua região prestava. Isso que eu entendi, né? Que cada hospital prestou o seu relatório lá no final, enfim, com as informações de uma forma não padronizada. Mas a IBSER, por ser uma rede, ela tem alguma normativa para que esses relatórios sejam padronizados ou não foi identificado nada nesse sentido? Então, Renata, eu não busquei essa norma, essa normatização que fala sobre a padronização. Eu vou te falar assim, da experiência que eu trabalho no HC, né, no HC UFA aqui de Uberlândia, ele pertence à rede EBSER. O que tem são, assim, como ela é uma rede e ela dá essas orientações de gestão para os hospitais, normalmente é padronizado. Por exemplo, o plano diretor estratégico. Todo mecanismo de fazer o PDE é igual para todos, né? De acordo com o mapa estratégico da rede, é feito os projetos locais. No caso dos relatórios, existe assim, é interessante que os relatórios, a cara deles é a mesma. Então, assim, tentou-se fazer uma padronização, porque você entra lá, é tudo igual, a carinha deles. Esse de 2022, porque os anteriores não, aí cada um tem sua carinha. Então, eu imagino que a EBSER, em 2022, ela colocou assim para todo mundo usar o template lá do relatório. Então, assim, a cara do relatório é a mesma, mas aí as informações são diferentes. Aí cada um põe ali o que acha que é mais importante. Então, eu acredito que ela tende a ter essa padronização, mas eu não encontrei assim, normativa que oriente isso. Mas pelo aspecto do relatório, eu imagino que eles tendem a padronizar, sim, as informações, certo? Obrigada. A minha pergunta era exatamente na mesma linha, então vou só fazer um comentário, assim. A EBSER, ela foi instituída sobre muita discussão, né? Sim. Mas se a gente pensar do ponto de vista da gestão pública, o principal argumento era melhorar a eficiência da gestão dos hospitais universitários. Então, eu me surpreendi enormemente com o teu trabalho, e ali a região sul 000, a gente tem aqui no programa muitos alunos do PPG, por exemplo, a parte de custo aqui do hospital,
pode não estar divulgado no relatório, mas eles sabem exatamente cada procedimento que eles têm prejuízo, quanto que eles têm de prejuízo, eles têm os déficits, né? Para alta complexidade, por tipo de complexidade, por setor, porque eu, inclusive, fui na PG e uma aluna apresentou um trabalho dessa parte de custeio, mostrando aonde que estão os maiores déficits do hospital e tudo, e não está no relatório. Quer dizer, a EBSER é uma falha de gestão. Primeiro que ela Sim. deveria determinar o mínimo que ela quer no relatório para todos os conteúdos, as informações básicas. Para começar, todos deveriam ter. 37 de 45 já são 8, né? Não é pouca coisa. Então, assim, eu me surpreendi realmente com o teu trabalho. Eu imaginava, não é uma coisa tão nova a gestão da EBSER, eu imaginava que essas coisas já estariam muito mais padronizadas. Então, eu tive a mesma sensação que você. Não está no relatório, por isso que eu acho que é importante o estudo de caso, né? Porque às vezes eles fazem, têm a prática, mas não estão utilizando essa ferramenta que é o relatório de gestão para dar essa informação de forma real mesmo para o cidadão, para o pesquisador, né? Então, eu senti isso muito na questão do plano do PDE, porque eu sei que todos os hospitais fazem um plano diretor estratégico bem organizado, mas somente metade está falando que tem o PDE no relatório, né? Então, eu acredito que é isso mesmo, é normatizar, né, para que esse relatório represente realmente as práticas, né, de gestão ali do hospital, que é o que está faltando, né? Mais alguma questão, pessoal? Para a Ana? Então, muito obrigada, né, pela apresentação de todos os trabalhos, muito bons. Parabéns a todas. E agradeço, né, a participação mais uma vez de cada uma. E sucesso aí na jornada de Obrigada, cada uma, né? Das obrigada, professora. doutorandas. E tenham bastante sucesso aí na carreira, tá? A professora também, parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela escala, sucesso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Você já Obrigada a pode vocês, meninas. encerrar aí, Vila. Parabéns pelo trabalho. Bom seminário para Obrigada, vocês. Foi um igualmente. prazer. Tchau. Prazer. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Podemos encerrar então, né, Ivila? Fechar? Sim, Tudo certinho? podemos encerrar. Tudo Tá. certo. Tchau, Muito boa noite. obrigada, viu? Para você também, professora. Você é de onde, Ivila? Eu sou do Piauí. Do Piauí, é verdade, eu vi lá no início da. Ai, professora, me desculpe, hoje eu tô muito cansada, porque eu tive que acompanhar, né, a sessão de manhã, aí eu tive que apresentar trabalho, eu tive que participar do PDV. Então, assim, foi bem exaustivo, eu estava bem cansada, me desculpe aí se eu não consegui lhe assessorar da forma que você queria. Não, mas tranquilo, acho que foi ótimo, né? Foi muito bom. Eu tinha lido cada trabalho, e aí eu vi mais ou menos o currículo de cada um, o lápis, né? Porque tem o link, aí eu dei uma checadinha, enfim. Então deu tudo certo, né? Então agora vai descansar. Eu Vai também ver vou, a porque hoje senhora. também foi um dia bem corrido, Tchau, como boa sempre, noite. né? Tá bom, querida. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Tudo de bom para Tchau. você. Para você Tchau, também. tchau. Tchau.